Fala, meus queridos, vou te dar agora um exemplo muito simples de método científico. Então, eu vou colocar assim: é um exemplo de aplicação do método científico. Exemplo. Então, imagina o seguinte, para você ver como o método científico é uma coisa que você usa, querendo ou não, no seu dia a dia e acaba nem percebendo. Imagina que você tem o seguinte: você tem uma lanterna. Uma lanterna, Caio? Você tem aqui uma lanterna, nem sei desenhar. Como que desenha uma lanterna? Mais ou menos assim, pode ser? Então você tem uma lanterna. É claro, essa lanterna ela vai ter uma lâmpada, ela vai ser alimentada por pilhas e tal. Só que essa lanterna, ela tá quebrada. Então eu tenho uma lanterna, não tá quebrada, tá? Mas ela não tá funcionando. Que não funciona. Que não funciona. E a pergunta é: por que que a lanterna não está funcionando? Ou seja, a lanterna não funcionar é uma coisa inegável. Você vai pegar a lanterna, vai tentar ligar ela, opa, não está vendo luz nenhuma. Se é uma coisa inegável, isso daqui é um fato. Você está vendo que a lanterna não está funcionando. Se é um fato, então é uma observação. Então lembra 4 passos do método científico: observação, hipótese, experimentação e conclusão. Eu observei que a lanterna não funciona. Então, vou colocar assim: essa é a minha observação. Essa é a minha observação. Lanterna não funciona. Agora, você pode ter, por exemplo, uma hipótese. Você pode ter uma hipótese. Por que que essa lanterna não funciona? E aí eu começo a dar palpites. Eu acho que ela não funciona por causa disso, por causa daquilo. Por exemplo, pode ser que o botão da lanterna esteja quebrado. E aí você vai tentar ligar ela, ela não liga. Agora, pode ser uma coisa mais simples. Pode ser, por exemplo, vou colocar assim, duas hipóteses. Normalmente, você vai ter mais de uma hipótese, tá? Então, hipótese, vou colocar aqui duas. Hipótese número 1 e hipótese número 2. Na hipótese número 1, vou dizer assim: lanterna, acabou a bateria. Então, acabou as pilhas descarregaram. Essa é uma hipótese. Aí você tenta ligar a lanterna e ela não vai ligar, porque está sem pilha, as pilhas acabaram. Hipótese 2, pode ser que a lâmpada tenha queimado. Que a lâmpada tenha queimado. Tenha queimado. Colocar assim: lâmpada queimou, vai. Lâmpada queimou. Então, são duas hipóteses que podem explicar o fenômeno da observação que a lanterna não funciona. Necessariamente alguma dessas coisas? Não. Pode ser que o botão esteja quebrado, como eu disse. Pode ser que a lanterna em si esteja quebrada. Pode ser várias coisas. Mas essas duas hipóteses, por exemplo, são hipóteses, são palpites. Agora, será que eles são verdadeiros ou não? Eu preciso fazer o quê? Testes. Fazer experimentos. Como que eu verifico se a minha hipótese de que acabaram as pilhas está correta? Eu vou lá e troco as pilhas. Como que eu verifico se a lâmpada está queimada? É a minha hipótese correta. Eu vou lá e troco a lâmpada. Vou colocar assim, então, por exemplo. Vou colocar experimento 1. Às vezes você também faz mais de um experimento. Então, eu vou colocar aqui o experimento 1. Experimento 1, troco as pilhas. Troco as pilhas. E vamos supor que mesmo trocando as pilhas, a lanterna não funciona. E segue sem funcionar. Sem funcionar. Então eu troquei as pilhas e a minha lanterna seguiu sem funcionar. Olha, se a minha hipótese 1 era que tinha acabado as pilhas, eu troquei elas e eu continuo sem funcionar, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a minha hipótese 1 ela é o quê? Falsa. Então isso seria uma espécie de conclusão, né? Conclusão 1. A hipótese 1 é falsa. É claro, se o problema eram as pilhas, teoricamente, eu troquei as pilhas e não funcionou, então a hipótese 1 ela é falsa. Agora eu poderia fazer uma coisa para testar a hipótese 2. Dizer que a lâmpada queimou, então o que é que eu faço? Eu vou lá e troco a lâmpada. Vamos supor que eu fiz isso, fiz o experimento. Troco a lâmpada e a lanterna volta a funcionar. E volta a funcionar. Nesse caso, se eu troquei a lâmpada e voltou a funcionar, muito provavelmente a minha hipótese 2 era que era a hipótese correta. Caio, então eu posso dizer assim: conclusão 2. Isso aqui seria a conclusão 1, né? Conclusão 2. Posso dizer simplesmente que a hipótese 2, não anotem isso daqui, é verdadeira? Verdadeira? Verdade? Não posso. Hipótese verdadeira não é algo que aqui no método científico pode acontecer. Ou a hipótese ela é falsa, ou ela é confiável. Caio, mas espera aí. Eu troquei a lâmpada e funcionou. É claro que o problema é a lâmpada. Quem que disse? Será que a lâmpada anterior, no lugar de ela estar queimada, ela não estava simplesmente, sei lá, mal enroscada?
E aí, na hora que você tirou essa lâmpada e colocou a nova, o que você resolveu não foi o problema da lâmpada estar queimada, e sim de ela estar mal enroscada? Você enroscou ela bem da última vez? Será que não foi isso? Você nunca vai saber. Então, na verdade, nesse caso aqui, é claro que isso daqui é um exemplo que não foge, que foge das ciências naturais e tal, mas é bom de pensar. Então, eu posso dizer que a hipótese 2 é confiável. Provavelmente era isso mesmo. Provavelmente aquela lâmpada ela estava queimada. Tudo bem? Eu sei que isso daqui não é um exemplo das ciências naturais, mas é interessante para a gente entender como que funcionam esses 4 passos. Que 4 passos? Observação, hipótese, experimentação e conclusão. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e entendido também essa história do falso e do confiável. Vejo vocês na próxima aula. Na próxima aula eu vou te falar o que é uma teoria e depois eu vou fazer uma coisa muito legal com vocês, que é um exemplo baseado nas ciências naturais. Valeu, pessoal. Até mais.